E o Vasco está na próxima fase da Copa do Brasil. Muito se falou em relação a esse jogo contra o Marcílio Dias, mas o time até que jogou uma partida razoável para boa, conseguiu a classificação, uma vitória por 3-1, jogando fora de casa. E isso embolsa um bom dinheiro em relação a essa competição. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, mas antes um recado da 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. E você vai poder se inscrever na 1xBet. No primeiro comentário fixado tem um link, você faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Assim que você fizer o primeiro depósito, ele vai ser multiplicado por 2 e você ainda vai ganhar um bônus de R$ 1.530. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E antes das notícias, ela, a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quarta-feira, depois de mais um jogo do Vasco, agora pela Copa do Brasil, o time estreou vencendo por 3-1, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, deixe o like nesse vídeo, acione também o sininho das notificações, além de deixar o like, você aciona o sininho assim que você se inscrever, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu e-mail assim que a gente subir um vídeo ou fazer uma live. E claro, compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E eu quero contar também com a sua ajuda para o nosso projeto, a Live Pix, onde você pode ajudar o canal com qualquer valor para a gente fazer a cobertura dos 38 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá vendo o QR Code na tela? Você passa o seu celular. Também tem um link na descrição desse vídeo. Você clica e vai abrir um site, você coloca lá o seu nome e vai ter na Live Pix a contribuição com qualquer valor para o canal Atenção Vascaínos nessa nossa cobertura do Campeonato Brasileiro das 38 rodadas. E jogando ontem pela Copa do Brasil, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1. Na abertura dessa competição, um jogo único, o Vasco tinha até a vantagem de poder empatar, mas conseguiu a vitória por 3-1. Você está vendo fotos da partida, em que o Vasco teve uma atuação no primeiro tempo meio complicada, mas no segundo tempo conseguiu tranquilizar o seu torcedor e fechar o placar em 3-1. O primeiro gol do Vasco foi logo no início da partida, boa jogada do Rossi pela direita, ele cruzou na área e Pablo Verratti, o artilheiro do time, 4 gols em 3 partidas, fez o primeiro gol do Vasco. O time do Marcílio Dias foi à frente e conseguiu um gol de empate numa falha defensiva do sistema do Vasco, envolvendo 3 jogadores como Medel, Léo e Piton. Mas no finalzinho, uma falta cobrada pela direita, Rossi bateu na área, depois do bate-rebate, sobrou para o Adson, que estufou a rede, fazendo o Vasco 2-1. Foi para o intervalo, muita conversa, 2 substituições e o Vasco aí tranquilizou o seu torcedor. Depois, em mais um gol, uma boa jogada do Galdames, que lançou o David na área, que bateu cruzado e fechou o placar Vasco 3-1. Com a vitória, o Vasco se classifica para a próxima fase e vai enfrentar um desses 2 times que você está vendo aí na tela, Água Santa e Jacuipense. Quem vencer, pega o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. E o Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, deu entrevista coletiva após a partida e falou sobre o confronto do Vasco contra o Marcílio Dias e essa vitória por 3-1. Não, a gente estava preparado para o que ia acontecer hoje. Todo mundo me falou que ia ser um jogo muito traicioneiro e difícil. E o campo estava impossível de jogar. Então acho que com as limitações que o time tuvo hoje por el tema del gramado, era un juego para lutar y Vasco lutó y pudo conseguir el triunfo que acho que fue lo más importante. Hubo cosas muy buenas que hicimos, muchas cosas para mejorar como siempre, mas estamos muy contentos porque sabíamos que era un juego muy difícil. E toda vez que o Vasco joga, no dia seguinte, aqui nesse Bom Dia Gigante, tem análise exclusiva para a galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos dele. Jean Faísca, que esteve ontem no estádio, lá em Itajaí, Santa Catarina, traz os detalhes sobre essa partida. E aí, Jean, o que você achou dessa vitória do Vasco? Conta pra gente. Salve! Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco ontem jogou o suficiente para vencer o Marcílio Dias e passar de fase na Copa do Brasil. Verratti abriu o placar logo no início do jogo, depois uma boa enfiada aí do Rossi jogando pela ponta direita. A equipe do Marcílio
acabou chegando empate no jogo aéreo. O Vasco, no final do primeiro tempo, com o Adson, depois de uma bola parada, ela sobra na entrada da área, o Adson chuta e faz 2-1. E o David, na metade do segundo tempo, aí recebe um bom passe do Galdames e deu números finais à partida. Taticamente, o técnico Ramon Dias optou para jogar quase que como com aqueles pontas à moda antiga. Nada de pé trocado. Adson pela esquerda e o Rossi pela direita. Isso acabou tirando o espaço dos alas do Vasco para chegar ao ataque. Só que num determinado momento funcionou, e funcionou muito bem, quando o Rossi, no primeiro gol do Vasco, do Verratti, acaba dando um bom passe. O Adson estava muito apagado ontem no primeiro tempo, até o momento que ele sai lá da ponta esquerda e vem para dentro, e ele tem qualidade, tá? Vou falar para vocês que o Adson vai ser um jogador muito útil ainda nessa temporada. Fisicamente precisa crescer um pouco mais, precisa ganhar um pouco mais, mas com a bola no pé parece ser um jogador bem útil. E o Vasco tinha dificuldade na criação, porque o técnico do Marcílio Dias, o Vaguinho, adiantou a marcação. O que fez o Ramon? Ainda no final do primeiro tempo, tira o Medel dessa função de terceiro zagueiro por dentro e coloca ele no meio para povoar um pouquinho mais. Porque se você tem Rossi pela direita tentando o fundo, você tem o Adson pela esquerda, o meio de campo do Vasco ficou povoado apenas com o Galdames e o Zé Gabriel. O Ramon Dias percebeu isso e coloca, no finalzinho do primeiro tempo, o Medel como se fosse um volante. Já melhorou um pouquinho no final da etapa inicial. Segundo tempo, 2 alterações. Sai um Paulo Henrique, que fez um primeiro tempo bem abaixo, o Rojas vai para a lateral direita. E ali no meio de campo, sai o Zé Gabriel. E entram 2 jogadores de meio de campo. Entram o Matheus Carvalho, que aliás vem fazendo boas atuações em sequência, e eu acho que logo pode merecer aí uma oportunidade na equipe titular, e também entra o Sforza para melhorar essa saída de bola. O Vasco fica com o meio de campo mais povoado e melhora, tem mais o controle da bola. O Rojas acaba machucando, entra o João Vitor na lateral direita. Aliás, o João Vitor não pode ser banco do Rojas. Eu não estou falando, óbvio, da lateral direita, eu estou falando da zaga. O Rojas me parece um jogador que é para compor. Eu tinha uma expectativa muito maior nesse jogador e o João Vitor não pode ser banco dele. E lá na frente, o David acaba entrando junto com o Praxedes no lugar do Rossi e do Adson. Recebe um bom passe do Galdames e deu números finais à partida. A partir da hora que o Vasco fez o 3-1, ficou com o meio de campo, com o Sforza e o Matheus Carvalho mais na contenção, Praxedes e Galdames. 4 jogadores com característica de volante, mas que ficam com a bola. Aí a torcida do Vasco, em alguns momentos, até ensaiou um olé no estádio Dr. Hercílio Luz e deu números finais à partida. Que bom que o técnico Ramon Dias, durante o jogo, pôde fazer essas alterações táticas. Primeiro, tirar o Adson da ponta esquerda e trazer para dentro. Depois, colocar o Medel de volante. No segundo tempo, povoou mais o meio de campo, ficou com a bola e jogou pro gasto. Não precisou aí se esforçar muito. Agora é pensar na Portuguesa. E olha, torcedor, essa questão de não colocar jogador de pé trocado à frente dos nossos laterais, eu não gostei muito não. Eu prefiro que esses nossos laterais tenham fundo que possam chegar. Tanto o Piton ontem quanto o Paulo Henrique no primeiro tempo e depois no segundo tempo o João Vitor, até por características, não chegaram muito ao fundo. E se a gente parar para analisar, essa é uma das melhores opções táticas que o Vasco tem para chegar no gol adversário. E continua a saga, a busca por esse jogador para ser o parceiro do Verratti. Eu não tenho dúvida que o Vasco sente muita falta desse jogador. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo.
Um dos destaques do Vasco nessa vitória contra o Marcílio Dias foi o atacante Pablo Verratti. Além de um gol, ele lutou bastante lá na frente, deu opção para os outros jogadores. Pablo Verratti, que ontem chegou a 14 gols com a camisa do Vasco, ele entra no hall dos 10 maiores artilheiros estrangeiros com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama e vem fazendo uma boa campanha. Nos últimos 3 jogos foram 4 gols marcados por Pablo Verratti. E ele fala sobre essa vitória do Vasco contra o Marcílio Dias. A gente sabia que iba a ser um jogo muito difícil, uma cancha a la qual a gente não está acostumbrado a jogar, um equipo que conoce su campo, pero nós teníamos que fazer um jogo perfeito, marcar a diferença, demostrar por que o Vasco está fazendo o que está fazendo em todas as competências, que viene crescendo. E, bueno, segundo tempo terminamos de justificar e pudéssemos haver hecho algum gol mais. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é a maior loja que vende matéria-prima para você fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness em Nova Friburgo. Entre em contato com a Tornado Têxtil, está aqui o endereço deles na tela, também o endereço do Instagram. Siga a Tornado Têxtil no Instagram e você pode ganhar um bom dinheiro fazendo confecções de moda íntima masculina, feminina e também fitness com a assessoria da Tornado Têxtil, que vende as melhores matérias-primas para esse tipo de confecção. E o Vasco, com a classificação, recebe uma bolada em relação à Copa do Brasil. O Vasco, que já tinha recebido aproximadamente 1.400.000 em relação à participação na Copa do Brasil, com a passagem de fase ganha mais 1.700.000 e ainda vai receber 60% da renda que foi feita ontem no estádio Hercílio Luz, mais ou menos R$730 mil. E com isso, o Vasco chega a uma bolada de 4 milhões já com essa participação na Copa do Brasil. E outra informação importante, já para o jogo de domingo contra a Portuguesa da Ilha, o Vasco não vai poder contar com o Zé Gabriel, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Juan Esforza deve ser o titular do Vasco para essa partida. E por conta disso, o torcedor do Vasco para essa partida está bem animado. Só até o final da tarde de ontem, 10 mil ingressos já foram vendidos e a projeção é que termine hoje os ingressos para Vasco e Portuguesa, 18 horas e 10 minutos em São Januário, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. E ontem um fato que chamou a atenção foi o Vasco começar com 3 zagueiros, inclusive com Robert Rojas no lugar do João Vitor, ao lado do Medel e do Léo. Mas no meio do jogo, a comissão técnica decidiu fazer algumas mudanças e até o esquema que passou de 3 zagueiros para 4 jogadores ali atrás, e por isso o Emiliano Dias foi perguntado ontem sobre essa situação de modificação do esquema, não só no jogo, mas até projetando a temporada 2024. E ele falou assim: Sí, lo que acontece con los sistemas, que a gente já levamos casi 7 meses aqui e tem todos os sistemas, esos 3 sistemas trabalhados. Então, o grupo sabe quando não é que tem que falar muito, porque aconteceu el año pasado também. Venimos trabajando los 3 sistemas y podemos jugar con los 3 sistemas. Tenemos el elenco para jugar con los 3 sistemas. Depende del juego, depende de la situación del momento de Uchimi y de las piezas. Mas sabemos que tenemos 7 meses de trabajo aceitando esos 3 sistemas. Entonces, isso fica muito mais fácil porque o grupo está entendendo a la perfeição. E antes de trazer mais uma fala do Emiliano Dias sobre a questão do Dimitri Payet, a gente dá mais um recado da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, que vende, por exemplo, joias, perfumes importados e todos os tipos de relógios. Você entra em contato com a Pompador, tá vendo aqui o endereço deles na tela, tá também o endereço no Instagram. Siga a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, onde você vai comprar o presente certo para a pessoa que você gosta, com a assessoria da Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora sim, vamos trazer Emiliano Dias falando sobre Dimitri Payet, que foi desfalque do Vasco no jogo de ontem e ele até já projeta que pode ser desfalque no fim de semana. Confere só. Hoje falamos do doutor, falei com Dimi também, que está bem. Sofreu uma... Não sabemos bem o que é, todavía, agora vamos chegar, vamos falar com o doutor. Mas está bien, acho que ya la próxima semana creo que estará bien. Hoy falei con él, vuelvo a repetir, y me falou que estaba mejor, entonces
estamos tranquilos. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje para te deixar muito bem atualizado nessa quarta-feira, após mais um jogo do Vasco, vitória por 3-1 sobre o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. O Vasco volta a campo no domingo contra a Portuguesa, última rodada do Campeonato Carioca. O Vasco buscando uma classificação para as semifinais dessa competição. Vai ser muito importante a vitória contra a Portuguesa também no domingo. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sino das notificações, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante está recheado de informações para te deixar muito bem atualizado. Siga a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. E claro, o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Jean Faísca nesse Acorda Vascaíno. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira. A gente volta meio-dia com o Sérgio Quindi na live do meio-dia lá no canal Ave Mais. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!